Boa tarde. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Bem-vindas, bem-vindos. Olá, bem-vinda Pati, Rosângela, Nayara. Bem-vindas, bem-vindos. Peço a todos, que tirem esse momento inicial aqui, então, para irem enviando o aviãozinho, para seus colegas, amigos que se interessem pelo tema da live de hoje, emoção e autossuperação. Essa live de hoje promete, E ela é a nossa última live do projeto, Então, e nós temos uma excelente convidada, uma queridíssima convidada, que é a nossa colega, parceira, amiga, Naí Floresta, que já se encontra aqui. Olá, Naí, olá, Fernanda, Mari Roisa. Oi, Mari, estudou comigo na UESC. Évila, Antônia, sempre aqui presente, muito obrigada. Pelo jeito vocês estão me ouvindo bem, não estão? Boa tarde, Cíntia. Parceiros, me deem um ok aqui se vocês estão me ouvindo bem. Oi, Naí, Fernanda. Estão ouvindo bem, muito obrigada. Então, eu queria lembrar, iniciar esse momento aqui pedindo a vocês, isso, Rosângela, coraçõezinhos, para todo mundo perceber, receber a notificação que nós estamos ao vivo aqui no canal da Hemofó. Queria lembrar a todos que perderam alguma live, que todas as nossas lives, elas estão aqui disponíveis no IGTV, no próprio Instagram, do hemofó.esc, e também no nosso canal no YouTube, Emoção e Informação. Olá, Luciane. O som está ok, obrigada. Fabrício, obrigada pela presença, sempre aqui conosco. Envie, gente, por favor, o aviãozinho para seus colegas, que eu vou daqui a pouco chamar a nossa convidada, Nossa convidada Naí Floresta, para iniciar a live de hoje. Josi, olá, bem-vinda. Ok, o pessoal tá me dando aqui já ok, todo mundo, apostos, ótimo. Então, na conversa de hoje, a gente vai tratar, do tema emoção e autossuperação. É um tema instigante, estou muito empolgada, ansiosa por essa conversa com Naí. Ela vai tratar, então, da sua importância, em nosso cotidiano e também buscar responder, alguns questionamentos que vocês vão poder enviar aqui. Então, lembrem de mandar comentários, mandar perguntas. Para facilitar a visualização, pedimos que vocês enviem, então, não me pergunta, em letras maiúsculas, antes do seu questionamento. A nossa equipe vai estar aqui para coletar essas perguntas e a gente manter esse diálogo com vocês. Olá, Lindomar. Quanta gente linda, Paty? Verdade. Naí, eu vou tentar te convidar, então, tá? Melhor, para quem não conhece, Naí, eu gostaria de fazer, é difícil alguém não conhecer Naí Floresta, Mas a gente sabe que nós temos aqui alguns novos seguidores, então eu vou fazer uma singela apresentação, do percurso acadêmico da professora Naí. Vou pegar aqui minha colinha, tá? Então, Naí, ela é graduada em Letras, com habilitação em Língua Espanhola, pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Ela é mestra em Ensino de Língua Espanhola, como língua estrangeira, pela Universidade do Alcalá, em Madrid. É doutora em Educação pela UCM, Madrid, pela Universidade de Madrid também. E professora titular do Departamento de Letras e Artes da Universidade Estadual de Santa Cruz. E, além disso, ela é psicanalista em formação, Que currículo. Só um pouquinho aqui, tá, gente, dessa singela introdução. E eu queria reiterar aqui o prazer de estar aqui hoje para mediar essa última live do projeto Emoções à Flor da Pele, aprendendo a lidar com elas. As emoções aqui já estão afloradas, porque eu gostaria muito de ouvir Naí. Naí, se você conseguir já conseguiu entrar, Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer o convite. Se você quiser sair, Naí, entrar novamente. Aqui. Envia. Aguardando nossa queridíssima Naí Floresta entrar. Oi, Su. Boa tarde. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Eu lhe ouvi falhando. Deixa eu fazer um ajuste aqui. Acho que tá melhor assim a imagem, Oi, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês.
nesse último dia deste ano de 2020, um ano muito desafiador, que exigiu muito de nós, a vivência equilibrada de muitas emoções, com as quais tivemos que ir aprendendo a lidar e chegar a um processo de autossuperação. E aí a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse tema. Isso mesmo, aí. E para a gente situar, então, os novos seguidores, eu queria te pedir que você falasse um pouquinho, né, sobre o seu interesse sobre as emoções. Como começou? Quem te inspirou? Fala um pouquinho para a gente. Ai, são tantas emoções. O que me inspirou foram as emoções. Eu me dei conta da necessidade de precisar estudar sobre as emoções no contexto profissional, no trabalho acadêmico. Eu sou professora e você sabe que todos nós que somos professoras lidamos com essa dimensão humana do fazer. Constantemente estamos em contato com os alunos. Os alunos, quando vão para a universidade, os professores não colocam numa gavetinha as suas emoções e levam só a sua razão. Não, as emoções nos acompanham a qualquer lugar, porque elas fazem parte da nossa natureza. E isso, não adianta a gente brigar com isso, porque vai ser uma briga perdida. Então, o que me levou foi justamente isso, um momento em que eu despertei para essa necessidade, foi um momento em que eu tive uma inversão de afeto. Eu tinha uma turma de alunos com a qual eu dividia, tinha uma relação muito afetiva, a ponto de que quando eu fui fazer o mestrado, esses alunos fizeram festa, me mandavam cartas. Na época não era essa transmissão tão direta de zap, não se usava tanto e-mail, eu recebia cartas com declaração de amor e saudade. E quando eu voltei, que eu encontrei esses alunos em turmas mais avançadas, algo aconteceu. Esse algo gerou uma série de conflitos e eu não sabia identificar o que tinha sido. Eu só sei que eu tive que lidar com processos de aversão, eu fiz uma coisa que a cultura diz que a gente não pode fazer, eu vivi momentos de chorar em sala de aula, de sair da sala de aula chorando, de tristeza, né, por não entender o que está acontecendo, mas eu era tão amada e agora eu sou tão odiada. Eu soube, inclusive, viu, vou contar uma coisa, agora se alguém chegar para mim depois e disser, e me chamar por esse apelido, vai levar castigo. Eu soube, já muitos anos depois, que os alunos me chamavam de Floresta Negra. E não era uma homenagem ao bolo de chocolate que eu adoro. E aí, dividi nesses conflitos com um amigo que era pesquisador das emoções. Ele virou e falou assim, Naí, a resposta está nas emoções. Eu fiz, como assim? Está nas emoções. Vai estudar isso. Esse amigo hoje é um grande parceiro de produção nessa área, que é o professor Lindomar. E ele me influenciou, eu comecei lendo a dissertação de mestrado dele, começamos a produzir algumas coisas em conjunto. E aí, quando eu fui fazer o doutorado, eu fui estudar sobre as emoções. Eu queria entender como é que as emoções influenciavam esse processo de formação de ensino e aprendizagem da língua, e eu descobri por que tudo aquilo tinha acontecido. Que lindo encontro, hein? Que bom que vocês se encontraram, que bom que ele te inspirou, que vocês continuam nos inspirando, né? Não só aqui no projeto, mas na construção diária, não só pelas leituras, mas pelo atuar de vocês dois, né? Que a gente vê que tem muito amor mesmo, que a gente sabe que o amor é a emoção que mais nos rege, né? Realmente é a motora, né, de tudo. Você também é pesquisadora da emoção e você sabe que é um caminho sem volta. Quando a gente começa a adentrar nesse universo, a gente descobre a quantidade de conhecimento sobre a nossa natureza, o quanto é revelador estudar sobre as emoções. E isso com o compromisso que a gente tem que estabelecer com a gente de crescimento e de autossuperação. Então, assim, se não houver um compromisso de transformação desse conhecimento, né, de aplicação prática, de consequência, implicação prática, aí perde um pouquinho o valor, porque a gente só ilustra o intelecto sem modificar e sem atuar sobre o sentimento. Perfeito, né? E você já puxou um gancho aqui para a minha próxima pergunta. Manda Como aí. você divulgar, né, o tema da nossa live, algumas pessoas me perguntaram, né? Ah, mas por que emoção e superação, né? Como se dá essa relação? Eu falei, calma, gente, a gente vai responder esse questionamento na live. Então, eu queria fazer esse momento aqui, que você pudesse explicar um pouquinho para o público que nos assiste, né? Por que emoção e autossuperação, né? Como se dá essa relação? Qual a influência de uma
das emoções na autossuperação, né? Explica pra gente um pouco, até mais, porque Bom, finalizando a live, né, deste ano, o projeto das lives, nós fizemos 26 lives, né, em 6 sim. meses, e por que terminar com esse tema? Então vamos lá, essa é a pergunta que a gente vai responder ao longo de toda a live. Então eu vou antecipar algumas coisas, vou sair um pouquinho do tema e depois eu vou voltando, tá bom? Então primeiro vamos pensar assim, nós fizemos a criação desse projeto, você sabe porque você é coautora dele também, você também é co-coordenadora. Então assim, a criação desse projeto tinha um objetivo que era disponibilizar para o público qualquer, mas especialmente da Universidade Estadual de Santa Cruz, o conhecimento que nós vínhamos construindo e ao qual nós tínhamos acesso, né, fazendo essa transposição didática, ou seja, tornar acessível esse conhecimento que é tão importante para a nossa vida. Então, nós criamos o projeto com a intenção de que as pessoas, a partir do que iam aprendendo sobre as emoções, fossem também aprendendo de forma prática a lidar com elas, que se questionassem, que se interrogassem sobre suas emoções, que se observassem, que se conhecessem e que se transformasse, porque assim, nosso sentir ele pode ser modificado em dois sentidos, né? A gente pode modificar partindo da essência, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, mas a gente pode mudar partindo da forma. Então eu posso mudar o conteúdo do meu sentir, e aí eu vou mudar a forma, em consequência, em geral, né? Pode que não haja assim pode ser que haja um momento em que não haja assim uma congruência total entre as duas coisas. E eu posso mudar a minha forma de expressar as minhas emoções, e mudando a forma de expressão das minhas emoções, eu posso, com o tempo, mudar o meu sentir. Então, se eu sempre me comporto de uma forma emocionalmente, diante de uma ação, eu reajo de uma forma, e eu mudo essa reação, eu vou me condicionando, me oferecendo a mim mesma uma nova forma de expressão da emoção, e isso vai mudar a minha forma de sentir, com o tempo vai mudar a minha forma de pensar. E quando eu me der conta, eu já me transformei. Então, o objetivo dessa live era isso, era fazer uma live que sintetizasse tudo aquilo que a gente foi vendo ao longo das outras lives, né? Em termos de passos para a autossuperação, reflexões sobre o uso desse conhecimento, porque nós temos conhecimento para tudo. Aí cada um tem que identificar o que é que eu quero superar em mim. Eu quero superar minha compulsão por alimentação. Tem uma live da nutricionista, né, Catarina, que fala sobre isso, a relação entre emoção e alimentação. Não, eu quero superar relações tóxicas, quero sair de uma relação tóxica. Tem live sobre isso. Nosso amigo Agnaldo Paviani tratou muito em várias lives sobre isso. Eu quero tratar da relação entre saúde e emoção. Eu adoeço muito em função das minhas emoções. Vai lá, Agnaldo Paviani também falou disso. Eu quero comunicar melhor as minhas emoções. Pega a live de expressão emocional, de comunicação emocional feita por Lindomar Coutinho. Eu quero aprender a iniciar, manter uma relação, eu tenho muita dificuldade. Pega lá a primeira live do ano, que foi aprendendo a namorar. Lá as reflexões que estão lá, com certeza isso vai lhe abrir algumas portas. Então, todas as nossas lives, quero aprender a lidar com a dor, aí a gente tem lá a live de Daniel. Todas as nossas lives, elas oferecem um caminho de autossuperação. Então, assim, mas se as pessoas que viram a gente ainda não ficaram atentas, aí a gente vai fazer algumas chamadas com relação a isso. Então, esse foi o objetivo de escolher esse tema como um tema síntese de tudo aquilo que a gente viu ao longo do ano. E aí, lembrando, né, quando nós fizemos a primeira live, no dia 12 de junho, precisamente há 6 meses atrás, vai fazer dentro de 3 dias, nós tínhamos 41.901 pessoas mortas e o Brasil era o segundo colocado em número de mortes pela Covid. Hoje, assustadoramente, 6 meses depois, nós temos 178 mil mortos, 159, se não falhei na anotação dos dados. Então, assim, é estarrecedor e a gente tem 3 perfis aí, pelo menos, de emocionais, das pessoas lidarem com isso. Aí nós vamos ter aquelas pessoas que estão aterrorizadas pelo medo, paralisadas, que não conseguem conviver com isso e então se retraem totalmente, se isolam e estão sofrendo vários processos, né, de tensão, de depressão e etc. Nós temos aqueles que esqueceram que estão diante de um problema, estão muito alegres, felizes, contentes, e aí vão de forma destemida viver as suas experiências de convivência social, colocando-se em risco e colocando em risco outras pessoas.
E nós temos aquelas pessoas que estão no grupo das pessoas que aprenderam a lidar, que são pessoas que sabem que estão diante de uma ameaça, que sabem que sua vida está em risco, a vida dos seus, mas que continuam vivendo, tomando as medidas de forma proativa, se cuidando, se preservando, usando a máscara, mantendo o distanciamento social, sendo proativas e ainda ajudando outras pessoas a superarem esse momento tão difícil que nós vivemos. Então, temos aí um quadro, né? Já abre uma porta enorme para as nossas reflexões. Você gostaria de fazer mais alguma perguntinha antes da gente explorar? Por favor. Essa última live, quando a gente começou a fazer a divulgação, eu recebi, assim, curiosamente, eu recebi várias perguntinhas, né, no decorrer, e isso não acontecia com frequência. Sim. As perguntam sobre o tema, eu dou uma pinceladinha rapidinha, convido, né, reitero o convite. E uma outra curiosidade que surgiu, Nay, foi em relação às contribuições, né, dos filósofos que você escolheu, né, para fazer o card de divulgação da sua live. Então, pode falar um pouquinho, então, sobre as contribuições desses filósofos para o entendimento, né, para o estudo das emoções? Então, eu quis fazer justiça. Eu selecionei 2 filósofos racionalistas, né? Descartes e Spinoza. Descartes é o pai do racionalismo, Spinoza contemporâneo dele, que publicaram aí seus trabalhos mais ou menos na mesma época, né? Descartes publicou em 1649 sua obra sobre as paixões da alma e Spinoza em A Ética, em 1677. Estão muito próximos. E o que é que eu quis? Eu quis resgatar e fazer justiça a eles, porque muitas vezes nós esquecemos que foram os filósofos que começaram a desbravar esse caminho árduo no estudo das emoções, dispondo de muito poucos recursos. E assim, eu fico maravilhada quando eu vejo que as descobertas que eles fizeram lá atrás, né, no século XVII, hoje a gente tem a comprovação científica delas, né? Eles vão corroborando, e aí eu coloquei algumas dessas ideias aí, que provém deles, né? E, por exemplo, no card deixa eu me ver aqui se eu acho para eu ler, por exemplo, o Descartes disse, e eu vou dizer disse, né? Lá no passado, mas é válido, ainda hoje, que a finalidade e a consequência de todas as paixões, porque naquela época se falava de paixões e não de emoções, né? Porque se acreditava predominantemente que nós éramos acometidos das paixões e por isso elas eram uma doença e que elas afetavam de forma prejudicial unicamente a razão e por isso elas, em muitas ocasiões, se acreditava que elas tinham que ser banidas, né? Nós não tínhamos que viver, tínhamos que ser dominados pela razão. Hoje nós sabemos que isso é um equívoco de interpretação, que há aí uma relação de interdependência e mútua influência, né, entre a razão e a emoção, e essa é a parte mais rica. Viver sem ter emoção, utilizando a razão, nos transformaria numa pessoa enferma, né? Então, assim, nós não viveríamos normalmente. Então, ele diz que a finalidade e a consequência de todas as paixões se resume em dispor a alma a querer as coisas que nos são naturalmente úteis e a persistir nessa vontade, preparando para isso o nosso corpo. E ainda dá um exemplo, de sorte que o sentimento do medo incita a querer fugir, da ousadia a querer combater e assim por diante. Ele está destacando aí esse aspecto natural, né, das emoções e a função que elas têm em nossa vida para nos ajudar a sobreviver. Só que as emoções não só nos ajudam a sobreviver, elas nos ajudam também em outras conquistas. E é disso que a gente vai falar, porque elas também nos impulsionam a outros níveis de autossuperação, não só dos perigos, que são situações mais básicas que as emoções atendem, né? Mas também em outras. Spinoza também disse, né, que ele entendia por afeto tudo aquilo que afeta a nossa alma e que aumenta ou diminui, prejudica ou beneficia o nosso agir, né, o nosso obrar no mundo. Então, ele está mostrando que as emoções, elas nos tornam uma outra coisa. As emoções, elas nos transformam, nos agigantam, nos modificam. Se nós nos olhássemos no espelho quando vivemos determinadas emoções, certamente nem nos reconheceríamos. Aí eu pensei, hoje estava pensando um pouquinho no conto de Chapeuzinho Vermelho, né? Chapeuzinho Vermelho,
não tinha medo, né? Porque sabe, Chapeuzinho Vermelho viu o lobo e não se amedrontou. O lobo dissimulou muito bem as emoções dele, né? E as intenções. Mas vamos pensar assim, Chapeuzinho Vermelho, né? Vamos pensar, Chapeuzinho Vermelho, aquela menininha tranquilinha e tal, ou a avó dela, frágil, de repente se vê numa situação que muda todo o cenário e a coloca em risco. E aí nós somos ao mesmo tempo Chapeuzinho Vermelho e lobo. A gente vira aquele lobo, a gente quase ganha garras, né? A gente mostra os dentes, a gente estufa o peito, as mãos se preparam para a luta. Então, as emoções, elas têm essa força, esse poder de nos transformar. Inclusive, alguns autores chegam a dizer que as emoções são como convulsões, né? Verdadeiras convulsões, tal o estado em que elas nos colocam. Evidentemente que umas emoções mais do que outras, mas elas operam sim essas mudanças em nós, em primeiro nível, em nosso corpo, e aí é por isso que muitos autores preferem falar de emoções referindo-se a essas reações que acontecem no corpo, mas elas também operam mudanças em nossa mente. Tem um card que fala disso aí, de Spinoza também, que ela diz que quando afeta o nosso corpo, afeta também a nossa forma de pensar. Então, assim, elas têm esse poder de mudar a nossa visão. Porque nós precisamos prestar atenção naquilo que está acontecendo, porque nós identificamos que aquilo é algo importante para nós. Então, se é algo importante para nós, nós precisamos avaliar se aquilo é perigoso, se é prejudicial, se é benéfico. E as emoções fazem esse papel. E depois elas nos dão essa energia que nós precisamos para atuar em consequência. O que é que eu vou fazer com isso? É uma ameaça? Né? Eu estou em perigo? Eu estou sendo injustiçado? Né? Isso pode me matar porque está estragado? Então, em função disso, nós vamos vivenciar uma emoção ou outra. Já surgiram até alguns comentários, né? Muitas pessoas aqui não ficaram surpresas com sua fala quando você trouxe esses filósofos, né? Descartes e as emoções, quem diria, né? E foi até um comentário Pois é. que Cris Viana Ele também. é muito. Você sabia. Ui, desculpe, tem um delayzinho aí. Você sabia que Descartes ele é muito injustiçado, sabe? Eu sou apaixonada por ele, eu sou suspeita para dizer, porque assim, tem um pesquisador que eu utilizo muito como referência, que é Antônio Damasio, e Antônio Damasio fez um erro evidenciando, fez um livro evidenciando o erro de Descartes, mas não fala dos acertos. E fez um livro ovacionando Spinoza, mas não diz da semelhança entre as descobertas de Spinoza e Descartes. Então, assim, eu sou apaixonada e não gosto muito de criticar Descartes, porque ele dividiu o corpo e alma, então ele é responsável por essa concepção de que emoção e razão estão separadas. Eu não acho que ele seja responsável por isso. Nós somos os responsáveis, não ele. Ele dividiu para estudar, né? Ele dividiu para estudar, para desenvolver as suas reflexões metafísicas, mas não é ele o responsável por nós concebermos assim. Eu até cheguei a dizer que a entrar nessa onda no artigo meu, depois eu voltei atrás. Depois que eu li a obra dele, e ele finaliza o texto dele dizendo que ele não encontrou nenhuma emoção que fosse prejudicial, que todas nos ajudam, mas que tudo depende da forma como nós vamos utilizar essas emoções, se em concordância com o que a natureza dispõe, ou no uso do nosso livre-arbítrio, nós podemos fazer um uso diverso disso, né? Em termos de proporcionalidade, em termos de intensidade. E aí, o nosso comportamento emocionalmente motivado pode sim gerar um prejuízo para a nossa vida, inclusive relacional, à saúde, profissional, inclusive legal. Porque com um arrobo de raiva a gente pode chegar e destruir a vida de alguém ou gerar um outro prejuízo, porque a raiva nos estimula a destruição. Porque a raiva nos restitui um poder para que nós vençamos aquilo que nós consideramos ser uma injustiça, que nós somos dignos de ter aquilo que não temos. Então, de impor a nossa razão. Então, nesse sentido, a tendência da raiva é nos levar a algum nível de destruição. Só que destruir nem sempre a melhor forma é a destruição dos obstáculos e dificuldades. Às vezes o que a gente precisa fazer é a superação. Na maioria das vezes. Faz assim, trazer o comentário de Milene, né? Milene Gomes, ela diz as emoções que nos movem, né?
E Sim, Maia, ela diz que só em reconhecermos as nossas emoções é um avanço, né? Muitas vezes com nós certeza. temos, e sobretudo não as positivas. Normalmente a gente termina ressaltando as emoções negativas, né? E o efeito que elas têm sobre nossas vidas. E essa questão que ela disse aqui de reconhecer nossas emoções, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é também um dos objetivos do nosso projeto, né, Naí? É fazer com que as pessoas reflitam um pouquinho sobre suas emoções, aprendam a lidar com suas emoções, que tem diversas possibilidades, né? E o que você falou Isso, em relação à live me lembrou muito em relação ao medo que você trouxe também na outra live. sim, É que o medo, apesar de ser uma emoção dita negativa, né? Você pode ter ações positivas ou negativas referente ao que você está sentindo, por exemplo. Então você pode partir para a fuga ou para a luta, né? Então, reconhecer que sim, você vai reagir à emoções que você está sentindo é essencial. Né? E esse comentário de Lilian aqui, Milene Gomes, perdão, só reforça isso que a gente sim. falou. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Vamos lá. As emoções são algo natural que recebem também a influência cultural, tá? Nós nascemos com as emoções. Um bebê, ele é toda emoção quando nasce. Nós, quando nascemos, nos expressamos através das emoções exclusivamente. Então, assim, elas são naturais, nós não aprendemos. Mas nós aprendemos sim a lidar com as emoções e a expressar a forma como nós expressamos, como nós modulamos as nossas emoções, tem sim influência cultural. Essa divisão entre emoções, então assim, tudo que a natureza dispõe para nós, nada é desperdício, porque a natureza não trabalha com esse critério, né? O critério é de necessidade, se a gente tem é porque era necessário ou é. Né? Ou era, deixou de ser, ou continua sendo. Então, as emoções são necessárias. Essa classificação entre emoção negativa e positiva é bem polêmica, nem todos os autores concordam. Eu, particularmente, adoto. Eu acho bastante viável, acho que me ajuda a visualizar, né, o efeito das emoções. Ela diz respeito ao nível de tensão que a emoção provoca em você. Então, assim, eu gosto dessa explicação que é Damásio que dá na teoria dele, em que ele diz assim, e aí resgata aí um pouquinho de Freud, né, que Freud dizia lá que quanto maior o nível de tensão, menos prazer nós sentimos, quanto menor o nível de tensão, mais prazer. Então, assim, quanto mais nós sentimos tensão, mesmo que a utilidade da emoção exista, mais essa emoção vai ser sentida no nosso organismo como desagradável. E aí observam outra coisa, Su. Nós temos o sistema nervoso autônomo, né? Ele tem dois subsistemas, o simpático e o parasimpático. Quando nós temos emoções que nós vivenciamos em situações estressantes, o simpático ele é acionado e ele ativa todo o nosso corpo preparando-nos para uma ação, tá? Então, o dispêndio de energia é muito grande. Tudo para, o mundo para, porque aquilo ali precisa ser resolvido. Né? Digestão fica mais lenta, cognição para aprendizagem fica mais lenta, nossa percepção fica enviesada, porque nossa atenção está posta no objeto que está suscitando a emoção, porque ele é importante. Para ver se ele oferece um perigo, se ele oferece um dano, se ele oferece o que é que ele traz para nós, né? Em termos de benefício ou prejuízo. Tudo vai ser avaliado nesse nível. Então, no momento em que nós relaxamos, que a situação foi resolvida e nós já esclarecemos a emoção ou tudo passou, o parasimpático entra em ação. O papel do parasimpático é estabilizar o simpático. Então, daí porque essa classificação de emoções positivas, negativas, tem também a ver com o impacto sobre a nossa saúde. Não vai haver um impacto maior se nossas emoções elas forem vividas com equilíbrio, com uma frequência adequada aos acontecimentos, mas se nós temos sempre um perfil emocional que está constantemente ativando, né, o nosso sistema simpático, o parasimpático vai entrar em colapso. Ele não vai ter tempo de restabelecer o nosso organismo, né? De recuperar todas as nossas taxas que foram modificadas. Certa vez, tem uns aninhos, então eu não vou poder dar dados precisos, eu li uma reportagem numa revista dessas de divulgação científica que popularizam a ciência, em que se dizia que quando nós nos chateamos
não é quando nós nos encolerizamos. Quando nós nos chateamos, temos um desgosto, né, leve, que nosso organismo levava 72 horas para estabilizar tudo. Pressão arterial, hormônios, enfim. 72 horas por uma chateação. Agora você imagine quantas chateações às vezes nós temos num dia e dias seguidos. Então, assim, aprender a superar as situações que nos levam à vivência de determinadas emoções é muito importante, é um preservativo para a nossa saúde em todos os níveis, né? E aí a gente tem que aprender mesmo a lidar com orgulho em muitas situações, né? O orgulho faz com que a gente sinta muitas emoções, dessas emoções que nos desestabilizam. Eu não sei se eu respondi. Respondeu. E assim, a sua resposta já tem, tem feito surgir Uma pergunta. comentários aqui. Aquele comentário anterior foi da Lilian, né? Agora eu trago da Lilian Maia. Eu trago da Milênia aqui, que ela diz o seguinte, do quanto conhecemos as próprias emoções, né? Está diretamente relacionada a comportamentos positivos e negativos. E a Joana, a Angelina, ela diz o seguinte, na mesma medida que temos emoções que nos paralisam, tem aquelas que nos impulsionam, né, e nos libertam. E Milene Gomes, normalmente, ela retoma dizendo que o medo nos protege. E por que eu estou trazendo esses comentários agora? Porque tem uma pergunta que foi feita anônima, que fala o seguinte, como estabelecer, se é possível, né? Eu acrescento aqui se é possível, um plano para mudar minhas emoções. Bom, então vamos lá. Eu vou sugerir que você revise algumas lives. Uma delas é Emoções e Autoconhecimento, porque a psicóloga Jamile deu lá uns passinhos. Mas para estabilizar as emoções, a gente precisa refletir sobre elas, né? Qual é a emoção que você tem que está lhe gerando esse incômodo, que está lhe fazendo infeliz, que está lhe causando problemas? Coloca no papel. Eu queria propor para vocês uma coisa. Eu tenho usado na minha organização, que é o planejamento escrito. Então, assim, que vocês façam uso da escrita, manuscrita, né? Da escrita manual. Então, que vocês façam uso disso. Anotem. Anotem aquilo que vocês estão sentindo. Anotem o que foi, qual foi o gatilho para vocês sentirem aquilo que vocês estão sentindo. Anotem a frequência, cada vez. Olha, eu já percebi que meu problema é medo. O meu problema é ansiedade. Então, anota lá, eu me percebi ansiosa, tal. O que foi que tinha acontecido? Qual foi o gatilho? E o que foi que eu fiz? E o que é que eu deveria ou poderia ter feito que me faria lidar melhor com essa emoção? E aí, porque assim, isso nos leva a ter um autoconhecimento sobre aquilo que está acontecendo com a gente. A gente não dedica muito tempo a essas coisas. Eu percebi agora fazendo isso, porque a proposta que eu estou seguindo é de você tirar uns minutinhos do seu dia para você planejar o seu dia e depois você avaliar como foi o seu dia. E eu estou achando super válido tirar esses 10 minutos da minha manhã e os 10 minutos da minha noite para fazer isso. E eu não estou fazendo isso com relação às emoções. É da organização mesmo do meu dia. Mas isso pode e será eficaz também sendo feito com outras coisas, como por exemplo com a emoção ou qualquer coisa que a gente queira superar. Nesse caso, a pessoa está falando de uma autossuperação emocional, de um padrão emocional que vivencia. Então, primeiro, procurar conhecer como é que isso se manifesta em você, o que é que te provoca, e veja depois o que é que se diz sobre a superação disso. Aí pode consultar nossas lives, né? O que é que se diz sobre a ansiedade, o que é que se diz sobre o medo. O medo é protetor. Então, eu tenho medo porque eu me sinto em perigo. Identifica qual é o perigo em que você está se vendo. Por que você está, por exemplo, se sentindo ameaçado ou ameaçada, né? Eu estou me sentindo ameaçada pelo quê? Se você conseguir identificar qual é o gatilho, aí você está sentindo medo. Se você não conseguir, é algo difuso, eu nem sei o que é, de tudo. Então você está com processo de ansiedade. E aí depois você vê como é que eu lido com isso, né? O que é que a ansiedade está me dizendo? Qual é a minha forma? Quais são os recursos que eu tenho à minha disposição para eu lidar com isso e fazer um planejamento? A gente não vai deixar de ter um perfil emocional da noite para o dia, né? A gente não vai mudar uma história de construção no primeiro exercício que a gente fizer. A gente vai viver as oscilações, né? As subidas e descidas, os altos e baixos,
E isso não vai ser uma mudança súbita, vai ser paulatina. Por isso que a gente tem que estabelecer metas e metas pequenas. Né? Olha, eu sei que para o medo eu devo me sentir seguro. O que é que me traz segurança? Busca para você o que é que lhe traz segurança. Então busque, né, essa fonte de segurança e desenvolva ela. Né? Robusteça, alimente. Então, assim, com pequenas coisas. E aceitar, às vezes, sugestões, né, para essa mudança. Porque, às vezes, a gente tem as ideias, as pessoas estão perto da gente, as pessoas querem ajudar a gente, nos dão uma sugestão, não quero não. Então, pelo menos o movimento de dizer, eu vou enfrentar isso, ele tem que existir. Porque, assim, ó, a gente pode dar todos os estímulos de fora, mas a mudança acontece de dentro para fora. É a pessoa que no final das contas vai dizer, eu mudo, eu saio, eu me movimento, eu vou, eu quero, eu faço, eu posso. Porque os outros que estão fora só podem oferecer ferramentas, né? Podem oferecer apoio. Mas no mais a mudança depende de cada um de nós mesmo. Nossa, muito obrigada. Assim, eu queria saber se você tem alguma outra questão para trazer aqui, antes de eu trazer mais perguntas, porque mais perguntas... Vamos lá. Vamos falar assim, ó. Todos os autores que me antecederam já falaram bastante das emoções, já classificaram as emoções, né? Já deram exemplos, já ofereceram conhecimento aplicado. Como a nossa live é sobre autossuperação, eu escolhi uma classificação que está nesse livrinho aqui, que eu vou até mostrar caso alguém queira, né, ler, ter acesso. Então, a maior parte das coisas que eu vou dizer, viu, gente, como sai espelhado, vamos lá. A Lógica das Emoções na Ciência e na Vida, que é de José Maria Martins, da editora Vozes. Muito que eu vou dizer aqui sobre essa classificação, ou quase tudo, foi tirado dele, então pode ser que eu diga coisas, inclusive citações diretas, sem fazer menção, mas estão nele, tá bom? Ele faz uma classificação que eu achei bem interessante para o nosso processo de autossuperação, né? Ele classifica as emoções em 4 tipos. Ele fala das emoções, por exemplo, autoafirmativas, né? Então, aí ele vai dizer que as emoções autoafirmativas são aquelas que... peraí, deixa eu pegar o material aqui. São aquelas que estão diretamente ligadas à nossa preservação da vida. São aquelas emoções mais básicas que nós vamos vivendo e que vão contribuindo para a constituição da nossa identidade. Observem, eu queria fazer esse exercício, mas eu esqueci de perguntar a 4 pessoas, se eu fosse uma emoção, que emoção eu seria para você? Agora tem que ser pessoas sinceras. Então, às vezes, amigo nem serve. Porque amigo pode dizer, você é só amor. Isso não vai servir, porque a gente não é só amor, né? Perguntar qual é a emoção que você percebe que eu manifesto com maior predominância. Aí a pessoa vai dizer, eu te acho uma pessoa medrosa, eu te acho uma pessoa ansiosa, eu te acho uma pessoa irritadiça, eu te acho uma pessoa mal-humorada, que a gente pode botar assim, mau humor não se classifica sempre como emoção, mas vamos lá, um estado de humor, mas pode valer para nos dar pistas. Eu te classifico como uma pessoa... A pessoa pode até não falar da emoção, mas ela vai falar de um comportamento que remete à emoção. Por exemplo, eu te percebo como uma pessoa briguenta. Ela está dizendo o quê? Que você é uma pessoa irascível, que você se chateia fácil, que você é suscetível, né? Então assim, nós podemos perguntar e avaliar como nós somos emocionalmente identificados. Então, assim, essas emoções que fazem parte do grupo das emoções autoafirmativas, né, que ele chama de autoafirmativas, elas surgem em situações estressantes que acionam aí o nosso sistema simpático, né? E são, por exemplo, raiva, medo, tristeza, o ódio. Então, são emoções mais básicas, né? Aí depois ele vai falar, todos nós vivemos, então caberia nós nos perguntarmos, né? Como eu lido com essas emoções, como elas se manifestam em mim, o quanto da minha identidade apresenta esse perfil emocional como predominante. E aí a gente vai ter as emoções que ele chama de emoções autotransformadoras.
Essas emoções, elas estão muito relacionadas, né, com novidades, a detecção de novidades, então elas nos instigam à busca do conhecimento, por isso elas são consideradas como autotransformadoras, elas nos mobilizam para que nós saiamos da inércia, da mesmice, né, daquela... que outro termo eu posso usar? Não me ocorre aqui um outro, mas assim, daquela mesmice mesmo, da falta da monotonia, talvez, né? E aí nós vamos ter, por exemplo, elas nos movimentam a explorar o mundo, a curiosidade, o interesse, né? Entram aí. O próprio susto na perspectiva assim, metafísica, por exemplo, quando os filósofos se assustaram, né? Nós nos assustamos com a grandeza disso e nos perguntamos de onde vem tudo isso? Né? A surpresa que nos prepara para algo diferente que nós não sabemos o que é. Então, cabe nós avaliarmos desse processo de autossuperação, né? Como estão essas emoções na minha vida. Eu estou explorando novo, eu estou contribuindo para construir algo legal. Essas emoções estão muito ligadas a tudo isso, né? Há algo de novo a movimentar a minha vida, né? A movimentar a minha vida, porque tudo é muito dinâmico. Então, nós precisamos vivenciá-las também. Aí tem um grupo de emoções que ele vai chamar das autotranscendentes, né? O nome já sugere aí que elas nos fazem transcender de uma situação a outra, e são as emoções que são responsáveis pela manutenção das relações sociais, da comunidade, né? Dos grupos. São emoções que nos mobilizam para construir algo não só para nós, mas também para o outro, algo que vá beneficiar o outro. Nos motivam também para o altruísmo, nos motivam para a criatividade. Você me permite interromper um pouquinho? Diga. Muitas pessoas têm feito alguns comentários e uma pergunta que eu achei que tem muito a ver com o que você acabou de falar em relação às emoções negativas, né? Em relação à raiva, o medo. Emiliane, né, Santana, ela fala o seguinte, que há algumas emoções negativas que fazem com que ela impulsione para que ela realize coisas boas. Então, existem algumas emoções ditas negativas, né, que fazem com que ela seja impulsionada a realizar coisas boas. Por exemplo, às vezes a raiva faz com que ela tome algumas providências positivas na vida dela. E ela pergunta se isso é normal. É natural. Sempre que eu vou falar de normal aqui, eu paro um tempo para avaliar se eu estou falando de algo normal ou algo normótico. Mas isso é papo para outro momento, né? Falar de normose. Mas assim, Emiliane, é natural. Porque assim, a raiva mostra que você está insatisfeita com algo e você quer remover algum obstáculo da sua vida. Então, ela também pode te levar à superação de alguma coisa. Então, assim, seria natural, sim. Nesse nível de destruição em que você está, você destruiria um estado de coisas que está te causando mal-estar para construir um estado de coisas que está te causando, que pode vir a te causar um bem-estar. Mas em alguns momentos, assim, essa raiva ela pode ser só uma alavanca, mas ela não precisa ser sustentada. No processo você substitui. Aí você substitui por uma emoção de alegria, que faz parte desse grupo, né, das autotranscendentes, por exemplo, a alegria, o entusiasmo, né, a compaixão. Então aí você substitui, você vai se felicitando pela conquista que você está tendo. Então, aí nesse caso, é porque assim, se a gente fica sempre fazendo algo movido pela raiva, a gente entra no estado de competitividade, no estado de, às vezes, estar fazendo algo para mostrar ao outro que a gente pode fazer, para humilhar alguém. Então, assim, observar até que ponto essa alavanca te leva, né? Se ela continua sendo o seu motor, ou se ela só vai funcionar aí como uma alavanca que dá uma impulsionada, mas depois o que mantém o carro em movimento é outra emoção, ou são outras emoções. Sim. E eu quis trazer essa pergunta logo, Naí, antes que você passasse para a outra etapa, que eu vi que você já estava passando para a outra etapa, né, em relação das emoções, da superação, porque tem uma pergunta também feita por Nayara, que dialoga muito com o que foi feito agora por Emiliane, que ela diz o seguinte, né, algumas pessoas dizem que são impulsivas e que quando percebem, suas emoções já os levaram até atitudes negativas, né, e quando se dão conta, já fizeram o que não deveriam ser feito, vamos dizer assim. Aí ela pergunta, como controlar esse impulso, né? Como controlar esse impulso do fiz e agora, né? O que é que eu posso fazer se eu já fiz? Pisquei e já fiz. Fui movida por esse sentimento, né? Ou de raiva. Sim. São as chamadas pavio curto. O pavio curto. Então, assim, né? Pensa um pouco e agem muito rápido, né? De forma precipitada.
Então, é processo. Tudo que a gente disser com relação ao controle das emoções é processual. Então, dentro desse processo, por exemplo, uma coisa que sugere Paul Ekman é a gente desenvolver um estado de atenciosidade. Perceber quando a emoção está começando a acontecer em você. Porque quando a emoção começa a acontecer, a gente não consegue detê-la. Ela tem um curso. O que a gente consegue é modificar o comportamento. Então, o que é que eu sugeriria para essa pessoa? Que ela ensaie mentalmente quando ela for provocada, porque geralmente a gente vive esse tipo de emoção em situações que se repetem. A raiva, por exemplo, que é essa emoção que ela deu o exemplo, né? Ela surge quando a gente se sente ofendido, quando a gente percebe que está sendo injustiçado, né? Ou inclusive quando a gente está sendo ameaçado. A gente pode vivenciar essa emoção. Então, procurar perceber, e aí é por isso que eu digo, envolve um investimento. Né? Se eu não me engajo e se eu não quero, eu não vou mudar. Eu vou continuar no mesmo ponto. Então, assim, envolve uma dedicação a esse processo de autossuperação. Então, olha, eu sempre faço assim. Aí a pessoa vai ensaiar na mente dela, e aí Damasio vai falar disso quando ele fala, né, das etapas da emoção, ter uma emoção, sentir a emoção e conhecer a emoção. No conhecimento emocional, eu trago a emoção para cá, que já virou sentimento, né? Eu estou analisando agora ali, é o sentimento. Digo assim, bom, aconteceu isso, eu reagi assim, as consequências foram essas. Como é que eu quero reagir da próxima vez? Aí eu escrevo, estou fazendo a proposta da escrita, viu, gente? Não dá pra gente falar sobre o porquê que eu estou fazendo essa proposta, mas tem literatura sobre isso, né? A relação com o nosso cérebro. Então eu escrevo o que é que eu quero fazer, como é que eu quero fazer. E eu visualizo, eu posso utilizar a visualização. Eu me imagino na situação e me imagino agindo de outra forma, e aí eu fico atento que a forma vai vir. Aí, quando a prova vier, você observa como foi que você reagiu e perceba o que foi que mudou. Alguma coisa foi atenuada. Olha, antes eu xingava e gritava. Dessa vez eu só fiz gritar, não xinguei mais. Né? Antes eu xingava, esmurrava, quebrava algum objeto. Dessa vez eu não quebrei o objeto. Então eu só fiz tal coisa. Então há um progresso aí. Ainda não é o ideal, mas há um progresso. Então, assim, tudo passa por aí. Tudo passa pela percepção, a identificação, o reconhecimento, depois o planejamento da mudança e a mudança e a sustentação da mudança, a manutenção. Travou um pouquinho aqui. Parou em manutenção mesmo? Isso, e manutenção, a manutenção da mudança. Nayara, né? Eu sei que você tem mais coisas para falar, nem que a gente volte aqui depois, né, quando acabar o tempo aqui, porque eu acho que são perguntas que têm muito a ver com o que você está trazendo para a gente, e são questões que eles estão na dúvida de como lidar, né, que é o nosso propósito, então eu não queria avançar, a gente seguir o planejado, eu acho que é importante esse diálogo, ainda mais por ser a última live, né, a gente não vai ter tempo depois de retomar essas perguntas, então vamos usar esse momento para isso, né. A Nayara, ela pergunta como lidar com pessoas que têm um perfil predominantemente marcado pela insegurança e pela raiva? Difícil pensar. Insegurança e raiva. É porque, assim, quando a gente diz como lidar, a gente está falando singularmente. A gente não pode falar no geral, né? E sempre que a gente fala aqui, a gente não sabe quem é essa pessoa. Porque há algo de singular nessa experiência dela com essa pessoa. Por exemplo, vamos supor que a insegurança da pessoa seja no relacionamento, porque seja uma pessoa ciumenta. As pessoas inseguras e que têm baixa autoestima, elas costumam ser ciumentas, porque elas acreditam que são, por terem autoestima baixa, que são incapazes de sustentar um relacionamento com aquela pessoa e que aquela pessoa pode achar alguém mais interessante do que ela. Então, ela não se acha tão interessante. Então, ela acha que... E tudo isso, gente, é inconsciente, viu? Não é que a pessoa está pensando, não, é inconsciente. A gente estuda e chega a conclusões. Então, assim, nesse caso, na relação, se ela está tendo esse problema, o que ela pode, naquele momento em que surge essa insegurança, é oferecer uma segurança para a pessoa. Né? Desviar o assunto, dizer o quanto gosta da pessoa.
Mas a pessoa em si, por mais que a gente lide, a gente pode aprender a lidar com isso sem estourar, sem explodir. Mas a gente também tem um limite, né? Um terreno imaginário em volta de nós e tem os limites que a gente não permite que sejam invadidos. Então, até certo ponto a gente pode lidar com isso, mas tem uma parte que é da pessoa. Eu posso não me chatear, procurando não me chatear porque eu entendo. Eu posso dar conselho, mas a pessoa muito provavelmente precisará de uma terapia. E aí indica uma terapia. Então, assim, eu posso ir tentando oferecer segurança, mostrando para a pessoa numa conversa, no momento que for mais aberto, houver mais abertura para a conversa, olha, esse comportamento seu não será insegurança? Por que você se sente assim? Porque, assim, a insegurança a gente só combate com segurança. Se eu tenho segurança para falar, a forma de eu adquirir segurança para falar é estudando o que eu vou falar e ensaiando o que eu vou falar. Não tem, assim, um outro método, né? Nada cai do céu. Tudo exige de nós esforço e prática. Verdade. Eu não sei se eu respondo, Nayara. Foi Nayara que fez? Tenho também uma outra pergunta que questionava como saber, né, se a pessoa tem um problema com as emoções, né, se o que ela sente é maior e que é preciso de terapia. Eu acredito que você já terminou respondendo também, né? Se lidar e conhecer, né, a forma que você Observe o que as pessoas dizem. Porque, assim, a questão das emoções tem a ver com proporcionalidade. As emoções são naturais, são respostas a provocações. E a gente só responde quando aquilo que foi provocado é interessante, é importante para a gente. A gente estabelece um valor para isso. E é esse valor que vai fazer que a emoção se desencadeie. Lembram lá daquela passagem do Evangelho? Eu acho sempre o Novo Testamento como um compêndio científico. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ao que a gente atribui valor, aí a gente vai viver a experiência da emoção. Se não tiver valor para a gente, pode fazer, jogar, chutar, ofender, não vai provocar nenhuma emoção em nós. Então, nós só nos emocionamos com as coisas que são importantes para nós, tá? Quando nós as vemos ameaçadas ou vemos que elas podem ser beneficiadas, né? Ou nós podemos ser beneficiados através delas. Então, assim, se nós temos com muita frequência determinada emoção que nos desestabiliza, que nos deixa com mal-estar, que gera problema nas nossas relações, não tenha dúvida de que a gente precisa de psicoterapia. E aí procura, né? Procura um profissional. E assim, ó, é muito importante, viu, gente? Porque assim, ó, nossas emoções elas vão sendo construídas ao longo de toda uma vida. Nós aprendemos a lidar com as emoções desde que somos crianças e vamos crescendo, vendo outros modelos, experimentando, colocando em prática, e nós não estudamos isso na escola. Infelizmente, poucos lugares do mundo oferecem esse conhecimento na escola. Deveria ser um conhecimento básico, que é essencial para a paz no mundo, é essencial para a qualidade de vida. Então, assim, para a saúde, a manutenção da saúde. Então, agora que aqui no Brasil, né, se começa a ventilar a possibilidade de incluir as habilidades socioemocionais no ensino. Estamos com muito tempo de atraso com relação a outros países que já têm programas dessa natureza. Então, assim, se isso está acontecendo com a gente, leve em conta que, assim, ó, às vezes nós estabelecemos padrões, os padrões já mudam algumas configurações neuronais nossas. Quando nós fazemos psicoterapia, a psicoterapia modifica nossa estrutura mental, sabiam disso? Modifica nossas conexões neuronais. Então, assim, é muito importante, porque a psicoterapia nos ajuda a ter consciência do que é que está acontecendo com a gente, o que é que gerou, onde foi que tudo começou, como foi que eu comecei a agir, a ter esse comportamento infantil que não combina com a minha idade, né? Porque quando é criança, a gente dá birra, não é isso? Verdade. Eu quero, a gente vai para o mercado, a gente chora. Se esse comportamento ele não foi educado, então, se ele não foi educado, então, meu assessor está mostrando o horário, mas quem vai controlar o horário é a Suelen. Aí, se esse comportamento ele não foi educado, então, assim, ele vai continuar se repetindo, mesmo à medida que a gente for amadurecendo. Amadurecendo biologicamente, né? Mas às vezes não emocionalmente. E aí a gente pode continuar tendo birra. Por tudo a gente fecha a cara, por tudo a gente bota bico. Né? A gente vira aquele chato que só para de ser chato quando consegue o que quer.
porque a gente aprendeu isso quando era criança. E aí, isso aí, terapia. Terapia porque é muito feio quando a gente fica agindo como criança, tendo já uma idade de adulto. Aí, para puxar o que você estava falando antes, tem uma pergunta aqui que eu acho que vai ligar um pouquinho ao que você já estava começando a falar, né, que eu te interrompi, que aí você pode começar a responder essa pergunta, e é o tempo que a gente vai finalizar esse primeiro ciclo aqui, a gente retoma para você finalizar também a sua ideia, concluir o que você tinha planejado e também trazer mais algumas perguntas do público, tá bom? A Certo, pergunta ok. foi feita por Antônia Martins. Ela pergunta de que forma você entende a relação entre pensamento e emoção. E a outra pergunta foi feita por Milene Gomes. Por que é importante autossuperar uma emoção? Aí você escolhe por qual você quer começar agora e qual você começa no início da outra sessão da live. É tão importante, né, essa questão da relação entre pensamento e emoção, porque assim, o pensamento ele vai desencadear a emoção e a emoção vai desencadear outros pensamentos congruentes com a emoção. Isso é tão importante que, por exemplo, na cultura hindu, me parece que eles têm uma só palavra para a emoção, que é a palavra pensamento. Então, assim, eles se misturam e a gente diz assim, não, mas quando a gente é criança, a gente tem emoção e não tem pensamento. A gente tem pródromos de pensamento, né? A gente faz outra avaliação que é mais sensorial. Mas sim, existe a possibilidade das nossas emoções, normalmente elas são desencadeadas por alguns pensamentos que a gente tem sobre as coisas, que envolvem crenças, que envolvem valores. E quando nós temos uma emoção, a emoção potencializa, lembra aí, a emoção potencializa e ressalta tudo, tudo. Potencializa a nossa percepção, potencializa a nossa forma de sentir, potencializa a nossa forma de pensar. Então, assim, eu estou pensando algo eu penso sobre uma coisa sobre Suelen. Suelen me chateou. Essa emoção de chateação vai me fazer pensar as piores barbaridades de Suelen. Então, potencializou algum pensamento de desagrado que eu tinha com relação a ela naquele momento de raiva. Então, assim, e eu vou lembrar, e aí isso se chama de congruência anímica, eu vou lembrar de coisas que aconteceram também com Suelen ou com outras pessoas e situações que me fizeram sentir a mesma coisa. Isso é um mecanismo da nossa mente para nos ajudar a decidir bem, para nos ajudar a entender o que está acontecendo. Aí ela traz para a nossa, coloca aqui numa bandeja à nossa disposição para que a gente manuseie. Você sentiu nessa mesma situação. Veja que relação tem aqui, traz tudo de vez para facilitar a nossa avaliação da situação. Aí a gente tem que entender e aprender a usar. Então, o pensamento desencadeia emoção, a emoção desencadeia pensamentos congruentes com a emoção. E, assim, quando a gente pensa sobre uma emoção ou sobre uma situação que gerou emoção, a gente pode voltar a viver a mesma emoção novamente. Acho que respondi. Naí, excelente. A gente já está finalizando, né? Falta um minutinho para essa chamada cair. Então, eu queria que você fosse pensando um pouquinho sobre a segunda pergunta, né? Que é o porquê é importante autossuperar uma emoção. E aí a gente retoma, então, iniciando a próxima chamada com essa resposta, tá bom? Com a resposta para essa pergunta. Tá bom. Certo? Valeu, Su. Pessoal, aguardamos Perfeito. alguns segundinhos aqui, voltaremos. Temos 5 Ok. minutos aqui. Aproveitem e chamem os outros que não estão aqui para nos assistir, tá bom? Essa é a última live do ano do projeto. Aproveitem. Perguntem, comentem. Tá bom? Voltamos daqui a pouquinho. Tá conectando, olá. Pronto. Então, vamos lá. Pode começar. Bem-vindas de volta, bem-vindas de volta. Bom, então vamos lá. Você perguntava por que é importante a autossuperação emocional, né? Bom, a autossuperação, ela é importante, necessária em tudo. Porque a autossuperação nos coloca no lugar, significa que a gente foi capaz de vencer e triunfar sobre algo. Sobre uma dificuldade, sobre uma inibição. E isso faz com que a gente mude de nível, né? A gente passa para uma outra condição sempre que a gente supera algo. E sempre que a gente supera algo, vem uma prova maior. Então, assim, a superação emocional vai dizer respeito a gente superar determinada dificuldade, por exemplo, de lidar com determinadas emoções ou com determinada emoção. E isso vai nos oferecer uma nova forma de manifestação para o mundo. Então, assim, as emoções, elas têm esse poder também, né? Elas nos colocam numa situação, aumentam, agrandam, agigantam a nossa forma de ação no mundo
E nós podemos também oferecer uma outra via de canalização para essas emoções. Então, mudamos a nossa forma de agir no mundo. Ao mudar a nossa forma de agir no mundo, nós vamos estar mais tranquilos, nossas relações vão ser mais saudáveis. Então, tudo depende de qual é a emoção que a gente tem que superar, né? E o que dessa emoção que a gente precisa superar. Então, assim, a pergunta foi bem vaga, então por isso que eu estou respondendo assim de forma vaga também, no sentido geral. Então, a gente precisa de autossuperação, porque a gente precisa de autossuperação para tudo, em todos os momentos, que a vida sempre vai impondo para a gente dificuldades e obstáculos maiores. Cada vez que a gente vence um obstáculo, a gente cresce em algum sentido, em alguma direção. A gente cresce intelectualmente, a gente pode crescer moralmente, a gente pode crescer emocionalmente, a gente pode crescer financeiramente. Então, assim, a gente sempre tem uma possibilidade de crescer a partir de um desafio que nos é posto, e esse desafio ele só é vencido através da autossuperação. Isso que eu estou falando do superar-se, autossuperar-se, o superar-se a si mesmo, né? Ou superar sem depender de alguém para essa superação. A isso eu estou chamando de autossuperação. Eu estou vendo aqui o comentário de Milene Gomes, que fez a pergunta, ela disse que já está satisfeitíssima com a sua resposta, com a sua explicação. Que bom, Milene, beijo. Então, tem mais? Não, perguntas não, eu vou deixar você então dar continuidade ao que você planejou para esse diálogo de hoje. Surgindo mais perguntas, eu faço no final para a gente fechar, tá bom? Beleza, então vamos fazer o seguinte, né? Vamos falar do outro. Nós tínhamos falado das emoções autoafirmativas, das emoções autotranscendentes, das autotransformadoras, e vamos falar do último tipo de emoção, né? Que seriam as contemplativas. Essa emoção tem a ver com a nossa conexão com o luminoso, né? Com o sagrado. Então, é aquele estado em que nós entramos de conexão, que nós nos sentimos parte de algo maior e estamos em fusão com esse algo maior sem perdermos a nossa identidade. Então, por exemplo, acontece quando a gente faz um momento de contemplação com a natureza e a gente se sente absorto e totalmente tomado e se sente tão em paz. Então, isso traz sensações profundamente gratificantes para a gente. Então, a gente pode fazer exercícios de contemplação, né? Em ambientes naturais que a gente goste, algo que nos deixe envolvidos. Tem gente que faz esse tipo de contemplação através da arte, né? De vivência dessa experiência. Que Senti Mihal fala de fluxo, entrar no estado de fluxo, que você gosta tanto de fazer aquilo, está tão envolvido que você nem sente o tempo passar. Isso seria o ideal para tudo que a gente faz na vida, né? Nossa, estou tão aqui envolvido com o meu trabalho, que eu gosto tanto de fazer, que eu nem vi o tempo passar. A gente está assim numa live e diz, nossa, estava tão envolvida ali, que me transportei para outro lugar, que nem vi o tempo passar. Então, é uma espécie de emoção que é meio intraduzível em palavras. A pessoa precisa viver a experiência para sentir o que é. A gente tenta, né? Mas não consegue ser muito fiel. Eu acho que fica claro o que a gente está entendendo por autossuperação, né? Eu acredito que sim, não veio nenhuma relacionada a isso. Se você quer pergunta, surgiu uma aqui em relação à autossuperação, que traz muito para a perspectiva da educação. Eu ia deixar ela para o final, mas já que eu acho que pode ajudar, né, a tirar dúvidas de pessoas que ainda possam ter em relação à autossuperação e não tenham feito questionamentos aqui na live. Então, a pessoa pergunta o seguinte: como conjugar a autossuperação nas emoções e educação, desde a perspectiva do aluno e do professor? Como conjugar a autossuperação nas emoções e das emoções no contexto educacional? Desde a perspectiva do aluno até a perspectiva do professor. Então, tem uma coisa aí que é muito importante quando a gente fala de emoção no ambiente educacional. Lá é uma microsociedade, né? Nós temos um grupo e lá a gente encontra de tudo, de todo tipo de relação. Nós, como professores, exercemos um certo poder com relação aos alunos que nos veem numa posição hierarquicamente superior e, portanto, nos tomam como modelos. Nossa forma de lidar com as emoções em sala de aula, com os colegas, com os funcionários, aquelas pessoas que às vezes têm uma função que nós socialmente, né, colocamos de forma inadequada como sendo inferior à nossa, hierarquicamente falando.
em termos de, né, intelectual, econômico e tal. Então, a forma como nós lidamos com tudo isso vai servir de modelo para eles também. Vai também aproximar e facilitar o aprendizado, porque assim, se nós formos pegar qualquer avaliação que se faz do que é ser um bom professor, em todas as avaliações de qualquer país que a gente pegue, a gente vai ver um aspecto fundamental que está relacionado com a qualidade da relação. Como é o respeito que se tem entre aluno e professor, é aquela amizade. E aí tem um equívoco quando se pensa que cuidar das emoções na relação professor-aluno a afetividade, é colocar o aluno no colo, é ser o professor bonzinho, é levar para casa, é sair para tomar uma cerveja junto. Não, gente, isso é outra coisa. A afetividade ela pode ser expressada mesmo quando não há toque. Observe nossa situação agora. A gente está no processo de isolamento social, em que a gente está proibido de expressar nossa afetividade fisicamente e ainda assim nós podemos aqui fazer essa troca maravilhosa de energias, né? É no olhar, é na forma de dizer, é no tom de voz, é no respeito, é no ouvir o aluno. Vocês querem umas ideias sobre isso? Leiam Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire. Eu duvido que sua perspectiva sobre a afetividade e a relação professor-aluno não mude a partir da leitura dele. Inclusive, foi a leitura dele que me levou a superar o preconceito que eu tive para estudar as emoções, porque eu dizia assim, nossa, eu vou estudar emoção, Lindomar viajou aí, porque estudar, isso para quem não estava no começo da live, viu, gente, tem que ver a primeira parte. Porque assim, nossa, eu não sou psicóloga, então eu achava que era uma coisa de psicólogo, né? Não, emoção é para psicólogo, não é para mim. E aí eu fui descobrindo que não, que é algo que todo mundo pode estudar, que todo mundo pode se apropriar. Agora, o uso que cada um vai fazer é que é de acordo com a sua profissão. Então, o uso que eu faço, ele não é psicoterápico. Mas, inclusive, o próprio Paulo Freire, ele vai dizer que o nosso fazer tem uma dimensão terápica, porque a gente lida com o ser humano. Então, assim, tem uma coisa muito curiosa, não sei se dá tempo eu contar isso, que aconteceu na minha pesquisa. A participante da pesquisa estava relatando um episódio que aconteceu que tinha machucado muito o aluno dela, né? E aí o aluno dizia assim, professora, é porque se me machucou muito, mas aí ela dizia assim, mas claro que ia machucar ele, porque aquilo ali não machucou ele como aluno, machucou como pessoa. Então, assim, quando a gente fere, quando a gente humilha, quando a gente é arrogante, quando a gente é ofensivo, a gente não está ofendendo o aluno, a gente está ofendendo a pessoa que está exercendo naquele momento o papel de aluno. Então, assim, cuidar dessa relação é cuidar da qualidade dessa relação, é cuidar da nossa forma de dizer, do conteúdo do que a gente diz, do como a gente lida com os erros cometidos em sala de aula, do quanto a gente lida, do como a gente lida com quando o aluno não dá conta, né, daquela tarefa, daquele compromisso, o acreditar nele em primeiro lugar, depois vem a suspeita se ele não der conta. Então, parar para ouvir, elogiar os acertos, porque a gente é mestre em qualquer lugar em criticar os erros, mas pouquíssimos de nós conseguem reconhecer os avanços e os acertos dos alunos. Então, a gente tem uma educação muito pautada na identificação do erro, do equívoco, na valorização disso. A gente usa as canetinhas vermelhas, a gente corrige, mas muito pouco a gente oferece em termos de retroalimentação positiva, né? Do elogio, do olhar. Lá quem lê o livro Pedagogia da Autonomia, gente, é um livro bem pequenininho. Você lê em uma sentada. Quem lê aquele livro vai ver lá que ele se descreve, Paulo Freire se descreve como uma pessoa retraída, tímida e que não confiava em si. Até que ele recebeu uma redação de um professor que pegou a redação assim e teve um gesto de balançar a cabeça assim, em sinal de aprovação e entregou para ele. Ele disse que a gente não tem ideia do valor de um pequeno gesto.
Então, assim, é cultivar, lidar com isso, fazer a autossuperação na educação, é ir cultivando, né, a relação a partir do respeito e da consideração do aluno como pessoa que está sendo professor, e também o aluno entendendo que o professor também é uma pessoa e que todos nós estamos nesse processo para crescermos, né, sempre. Que lindo, Naí. Muito obrigada por sua fala. Eu acho que sua fala, a live de hoje, na verdade, né, ela é uma live inspiradora. Não só para nós da área da educação, né, mas como você falou, a emoção ela pode ser estudada por qualquer pessoa, por qualquer área, né? E você pensar, porque existe um elo, né? Você falou isso você trouxe isso no seu card, né? Esse elo entre autoconhecimento, emoção, a relação entre o que você pensa, o que você sente, com o que você age, né? A forma que você vai agir naquela situação. Deu uma travadinha aqui em você, viu? Deu uma travada, eu não te ouvi isso. Então, minha bateria já está reclamando aqui, mas a gente consegue terminar. Então, só para retomar o que eu falei, né? A sua fala está sendo muito inspiradora, não só para a educação, né? Mas como você mesmo disse, para todos que querem aprender a lidar com as emoções, a pensar, né? Nesse agir mais sensível, né, Naí? E porque existe essa relação, como você mesmo já trouxe na sua explicação, na legendinha lá da sua live, né? Essa relação entre autoconhecimento, entre emoção, que você pensa, sente, a forma que você age. Então, eu queria, essa live, eu acho que ela vai ficar aqui. Foi um momento super providencial, agora no final, um momento que a gente normalmente faz reflexões sobre o nosso ano, reflexões sobre o que a gente quer para o ano seguinte. Sim, início do ano novo, gente, ano novo, vida nova, autossuperação aí, a mancheia. Eu acho que essa mensagem final aqui, pelo menos para mim, está sendo muito marcante. Eu sabia, claro, o que você tinha planejado para hoje, mas não da forma que você ia trazer. A forma que você trouxe mexeu muito com minhas emoções, e me incitou assim, muitas reflexões. E para o final do ano aí eu já tenho o hábito de escrever o que eu sinto, de escrever o que refletir um pouco sobre as minhas ações, repensar sobre a forma que eu agi. E acho que a sua live só vai me dar mais insumos mesmo, mais insights para que eu continue nesse caminho aí reflexivo. Porque eu acho que é isso, né? Viver no momento reflexivo, é a gente pensar sobre as nossas experiências, é a gente repensar a experiência que viveu para ver como a gente quer viver a próxima experiência que está por vir. Né? Eu acho que é esse encontro aí, né? De ir e vir o tempo todo. E a autossuperação, então, termina sendo um bônus, né, Daí? Um bônus de tudo que você passou, tudo que você passou por esse processo e você superou. Hoje na aula, eu tive uma aula de manhã, finalizei, né, com a turma de compreensão e produção oral, e eu fiquei tão feliz como eles se autossuperaram, né? Eles têm aquela live que a gente fez, né, sobre o medo de falar, né? Eu conversando com você, né, a gente conversando com o Lindomar, são coisas que estão ainda que é muito comum, né, no ensino de línguas estrangeiras, né? O medo de falar em público, na língua materna, o medo de falar aquela outra língua. E você perceber que o seu aluno passou por experiências, né? Que ele superou pequenos, não precisa ser nada grande, né? Se ele entrou na disciplina, ou naquele componente, ou naquela experiência de uma forma e conseguiu sair com um pontinho a mais, se sentindo mais feliz, mais seguro em relação à sua identidade de falante, para mim já é muito recompensador. Então, eu vou enviar assim, essa live de hoje, porque eu acho que termina sendo a continuação do que eu conversei com eles hoje de manhã, né? E eu acho que é para todos também, né, que tenham sentirem, né, essa necessidade, esse encontro, como o Márcia falou aqui, né, vai sentir falta desses encontros semanais. Então, revisitem nossos vídeos no GTV, né, reflitam sobre isso, é algo que a gente falou, né, Naí? A gente tem que rever as lives, a gente quer rever as lives que fizemos, né, que outras pessoas fizeram, porque o processo reflexivo é isso, né, uma constante. E às vezes a gente estava sentindo alguma coisa naquele momento que a gente assistiu, e quando a gente vai reassistir, a gente já outras emoções aparecem, né? Isso que é bacana, conhecer esse processo. Eu estou falando demais, por favor, a fala é sua, pode dar continuidade, finalizar. Olá. Lindo. É nossa, a fala é nossa. Você também pesquisa sobre emoção e você também está aí mergulhada nesse universo fantástico que traz tantas descobertas, né? Eu acho que o povo ficou curioso
o que foi que provocou aquela flutuação, né, que Spinoza chamava de flutuação de ânimo, em que a mesma pessoa é objeto de ódio e de amor, né, por diferentes motivos. Então, assim, o que motivou foi porque, assim, foram alunos que eu tinha acompanhado e que iam muito bem no nível 1, 2. Quando eu voltei, eles estavam terminando a graduação. E aí, quando eu fui avaliar o nível de língua deles, eu notei que eles tinham se estagnado. E eu fiz esse comentário dessa observação. A minha intenção não era ofendê-los, não era diminuí-los, só que eles interpretaram isso como uma ameaça. A professora disse que a interpretação que eles deram, né? Que a gente não aprendeu nada e que então a gente vai precisar repetir logo, é uma ameaça para eu terminar o curso. Qual é a emoção que a gente desencadeia quando a gente se sente sob ameaça? Né? Ou que a gente se sente injustiçado? Raiva. Então, assim, eu estava representando naquele momento uma ameaça para eles concluírem a graduação deles. Gente, isso não é pouca coisa, não. Então, tipo assim, o que eu ia fazer agora? Porque, na verdade, o meu diagnóstico foi me oferecendo para ajudá-los a compensarem aquilo que eles tinham perdido, né, em termos de tempo. Só que certamente a minha forma de dizer, o conteúdo do que eu disse e o não tê-los ouvido provavelmente gerou essa situação. E aí, como aluno, é muito bom, e todos nós fomos alunos, e somos, né? Eu atualmente sou aluna do curso de psicanálise e a gente tem esse hábito de falar, de passar adiante a ideia que a gente tem sobre os professores. Então, se criou uma fama minha, nossa mãe, eu virei, então todo mundo já entrava na sala de aula armado com medo de mim. Nossa, eu não consegui imaginar uma cena dessa. Todo mundo com medo de mim. Eu levei muitos anos para vencer essa imagem. Muitos anos. E tive que fazer muitos exercícios de autossuperação. Primeiro eu entendi o que foi que aconteceu. Nossa, anos depois, nossa. E às vezes as coisas que a gente diz, sem avaliar o peso do que a gente está dizendo e do lugar que a gente fala. Né? Do lugar de autoridade que a gente tem em determinadas coisas e momentos e relações. E a gente fala desse lugar e isso tem um peso para quem ouve. Você quer ver outra experiência que eu tive? Essa é bem breve. Eu encontrei um aluno que estava com a filhinha na rua. E aí ele me apresentou a filhinha e fez: Pro, olha só minha filha, tô colocando vídeos de desenho animado em língua estrangeira para ela, Pro. Você sabia que ela já está falando isso, isso e aquilo? Aí eu disse assim: essa daí, ela vai aprender muito antes de você. Bom, por quê? Porque ela é criança, ela está sendo estimulada a um processo quase de imersão. Então, naturalmente, sem regras, ela vai aprender. Só que ele ignorou toda a outra parte. E aí ele se comparou. Nossa, eu sou um adulto, meu aluno minha filha é uma criança de 5 anos e a professora disse que ela vai aprender antes que eu. Isso gerou um trauma nele, só que ele nunca me disse. A relação dele comigo mudou. Gerou um trauma com relação à disciplina e ele passou a ter aversão à língua. Se bloqueou totalmente. Uns 3 anos depois ele veio me contar qual foi o motivo. Numa situação em que eu abri para conversar. Então, olhem como somos. A gente sabe o que diz, mas a gente não sabe como é que o outro recebe. Né? Então, assim, a aprendizagem, a área de aprendizagem de língua é um terreno muito minado. Os alunos, os aprendizes de língua, as aprendizes de língua são muito, muito suscetíveis. Então, assim, qualquer coisa que a gente faz, que a gente diz, pode trincar a relação, tanto com o professor, quanto com o objeto de conhecimento, né? Quanto, inclusive, com a profissão. Porque, no final das contas, todo mundo que está perto vai junto no mesmo pacote. Né? Se em determinado momento eu não gosto do professor, eu passo a não gostar da disciplina, eu passo até a não gostar da profissão, eu desenvolvo uma aversão. Quantos casos eu vi e coletei dados na minha pesquisa, que eu entrevistei até hoje, já mais de 100 pessoas, né, já foram entrevistadas por mim, que 100, muito mais. Então, assim, que relatavam aversões que foram construídas em que uma conversa e um esclarecimento teriam desfeito. E que a pessoa arrastou, porque nós não temos o hábito em sala de aula de conversar com os alunos. Nós não temos o hábito de ouvir. Eles sempre acham que nossa escuta é uma escuta de avaliação. Então, assim, a gente perde muito a oportunidade de crescer.
Então, assim, Su, eu sei que o tempo está avançando, eu vou dar agora o último. Eu vou tratar do último aspecto, né, que eu tinha pensado, se você não tiver outra pergunta para intercalar, que é a questão, que é talvez a pergunta do milhão, né? Como eu posso conquistar essa condição de autossuperação? Eu fiz um scriptzinho que eu já desenvolvi na minha fala, mas aí eu vou colocar aqui de forma sistemática, né? Primeira coisa, você tem que identificar o que é que você quer superar em você, no seu comportamento, na sua forma de sentir, na sua forma de pensar, o que é, né? Identifique com clareza, né? Por exemplo, quero expressar, eu tenho dificuldade de expressar as minhas emoções. Aí você identificou. O que é que você quer, então? Estabeleça uma meta. Quero me expressar melhor com relação às minhas emoções. Quero expressar melhor as minhas emoções, de forma que eu seja entendido e que seja atendido. Porque as emoções têm isso, a gente expressa, elas aparecem no nosso rosto, é como uma função. Porque senão a gente teria um mecanismo fácil de dissimular, não, de não mostrar as emoções, né? Depois analise. Bom, a minha dificuldade de expressão, ela diz respeito a todas as emoções, acontece com todas as pessoas, em qualquer momento, ou não. Anote, tudo anotado, viu, gente? Caderninho na mão, tudo anotadinho, né? Então, assim, qual é a minha maior dificuldade? Eu identifiquei uma dificuldade maior, então destaca essa. Olha, eu acho que para mim o mais difícil é expressar a minha raiva, né? Então, depois que você fizer isso, você vai planejar a mudança, né? Você já estabeleceu uma meta, que é aprender a se comunicar melhor, com esse exemplo que eu estou dando, e aí você vai planejar. O que é que eu sei disso que eu preciso mudar? Isso é muito importante, porque a gente precisa ter elementos, a gente precisa ter algum conhecimento. E aí eu sugiro, por exemplo, vai lá e vê a live de expressão emocional, de comunicação emocional, que o Lindomar já fez, que oferece várias pistas e reflexões sobre esse nível, né? Sobre essa habilidade. E aí, como é que eu posso fazer isso? Anota. Como é que eu faço meu treinamento? Eu quero aprender a expressar melhor a minha raiva. Como é que eu expresso ela? Você já analisou. Eu chuto, eu bato, eu xingo, né? Eu fico 3 dias de mal. Tá? Anota tudo. Escolhe um aspecto para trabalhar por vez. Olha, eu não quero mais bater no meu filho quando eu fico com raiva. Pronto, essa é a sua meta. Para essa grande meta. Você vai canalizar de outra forma. Que tudo isso é expressão emocional, tá, gente? A gente pode comunicar verbalmente. Olha, eu não gostei do que você fez. Eu fiquei muito chateado. E por isso você vai ser castigada. E o castigo tem que ser justo. Eu mudei o meu canal de expressão. Mas eu não machuquei, né, fisicamente. Então, planeja aí. Qual é a forma que eu vou utilizar para fazer isso? Aí decide aí como é que você vai fazer isso. Qual é a parte por onde você vai começar? Dividir em partes que sejam atingíveis, com cuidado para não colocar uma coisa muito grande que de primeira você não vai conseguir. Porque a gente não vai conseguir mudar tudo de uma só vez, num minuto, assim, num piscar de olhos, porque não é mágica. Depois, à medida que você for exercitando, você vai registrar também suas conquistas. Registre suas conquistas. Hoje, consegui não xingar. Meu filho provocou, fez a mesma coisa que me deixa com raiva, mas hoje eu não gritei com ele. Aí eu estou de parabéns. Você acha que eu vou me dar? Tem que ser um presente de acordo, né? Então, eu posso contar para alguém que eu consegui isso, que eu consegui essa vitória. Eu posso dizer, já que eu consegui isso, vou dar um passeio na praia, pensando nessa maravilha que foi eu ter conseguido isso. Algo que relaxa. Então, assim, pense e se parabenize, se felicite, se elogie, se autoelogie. Não precisa esperar elogio do outro. Pode até não vir do outro. O outro pode nem perceber sua mudança. O importante é que você está empenhado nisso, que você está percebendo. O outro, muitas vezes, só vai perceber quando isso se repetir muitas vezes e for muito perceptível. Não tem gente que emagrece, a gente emagrece 200 gramas. Quem vai perceber? Nem a gente precisa subir na balança para medir. Aí você quer que a pessoa olhe, perceba e faça um elogio. Pô, 200 gramas, gente, eu não percebo nem 3 quilos. Imagine.
Então, assim, tem que ser mais 200 gramas de mudança para o outro perceber, tá? E aí, depois, o próximo passo é manter e acrescentar outros movimentos de autossuperação com relação a essa mesma coisa. Quando conseguir, no geral, e estiver satisfeito, né? Beijinho no ombro, parabéns, você conseguiu, você venceu, você triunfou, vai para outro passo. Então, assim, em linhas gerais, isso era o que eu queria dizer. Eu sei que você está sem bateria. Daqui a pouco eu fico falando sozinha aqui. Então, acho que está satisfatório, né? Sempre tem muita coisa que a gente planeja para dizer, mas na hora o fluxo leva a gente por um caminho ou por outro. A fala de Mércia, né? Só para a gente finalizar, então, e aí eu passo novamente a palavra para você, para dar suas considerações finais. Ela diz o seguinte: identificar, refletir, mudar, sustentar a mudança, né? Então, eu só Exatamente. as reflexões aí, né? Eu acredito muito no processo reflexivo, então eu colocaria refletir, identificar, refletir, mudar, refletir, sustentar a mudança, né? E continuar Sim, é verdade. A reflexão, ela vai passar, vai perpassar por todas as etapas. Sempre. A gente coloca-se por uma questão estratégica, né, de organização, porque há um momento que é específico de reflexão, né, de anotação das observações que a gente faz sobre a gente mesmo. Eu garanto que se vocês fizerem isso, vocês vão conseguir grandes avanços no processo de autossuperação. Muito obrigada, Naí. São muitos comentários aqui, muitos elogios. Todo mundo está precisando desses ensinamentos, né? Precisamos sempre. Aguardamos o próximo ano, vamos sentir falta dos encontros semanais. Ano de novas experiências, estou fazendo parte de boas experiências. São vários aqui comentários. Agradeço o nome do projeto por esses comentários, pela parceria de vocês, por estarem aqui com a gente novamente, por terem voltado. Né? Temos 27 pessoas aqui nos acompanhando, então provavelmente não conseguiram voltar, mas a quantidade mantivemos, né, o mesmo público da primeira chamada. Então, nosso coração realmente não tem só está cheio de alegria, não temos como finalizar essa live de uma maneira mais com sentimento de que conseguimos, né, Naí? Conseguimos cumprir o que a gente nos propomos a fazer no início desse projeto, que era realmente trazer um momento, um espaço para que as pessoas pudessem refletir sobre suas emoções, refletir sobre o seu agir, sobre o emocionar, né? Refletir sobre as experiências, nesse agir no mundo que Naí falou tanto nessa live de hoje. E para não cair, antes da gente finalizar, Naí, eu vou passar a palavra para você, tá? Então, por favor, faça as considerações finais, para que a gente possa finalizar esse projeto de hoje, essa live de hoje, com chave de ouro, né? Eu queria que terminasse com você, eu te falei desde o início, eu queria que Lindomar estivesse aqui, porque vocês eu considero que são o pai e a mãe do projeto, né? Eu e o Juan somos os filhos, os primos, irmãos, não sabemos o quê, né? Mas eu acho que eu queria também mandar um beijo aqui para a Lindomar, para a Juan, para toda a equipe do projeto que está aí com a gente, né, nos bastidores. Naí vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas assim, eu queria externar assim, o meu amor mesmo por Juan e por Lindomar, que são parceiros queridos, que chegam juntos, que estão com a gente em todas as etapas desse projeto. Sem eles, né, a gente não estaria aqui, né, Naí? Então, muito obrigada. Obrigada a vocês também que nos assistem. Naí, por favor, você finaliza. E se eu cair, já sabe, tá? Continua. Certo, tá bom. Se você cair, eu vou fazer outra live para depois te contar. Suelen, a gente continuou e fez uma outra live. Inclusive, Lindomar entrou para te substituir. Bom, gente, então, a gente termina assim, agradecendo. Agradecendo, a gente sabe que tem muita gente boa e muita gente habilitada para falar de todos esses temas que a gente trouxe para aqui, tratou com toda a simplicidade, para um público específico, foi tudo pensado para vocês, né? Fizemos sempre com muito amor, priorizamos, dedicamos horas de nosso fim de semana, de nossa semana, a organização de cada live, cada palestrante, que nós agora agradecemos a cada um dos palestrantes que contribuiu com esse grupo, né, dessas 27 lives que nós concluímos hoje. Então, nossos sinceros agradecimentos e nosso carinho a cada um de vocês que tem seguido o projeto, que tem estado aqui nas lives, apesar do excesso de lives, que depois a gente acabou tendo a redução do público em função disso, mas nosso
Nosso agradecimento a toda essa equipe que Suelen nomeou aí. Meu agradecimento a Suelen, você não é menos, e Juan. Nós somos um grupo de 4 em 1. Então, se tirar um, vai fazer falta, né? Então, assim, Lindomar nos deu um susto. Do nosso grupo, foi a pessoa que foi acometida, né, pela Covid e ainda está num processo bem lento de recuperação, mas graças a Deus está se recuperando. Lindo, nosso carinho. Sei o quanto é cansativo para você, às vezes, ficar aí conectado e dar contribuições, apesar de estar de atestado médico, dentro das suas possibilidades, né, sem comprometer a sua saúde. E sabemos que você precisou se ausentar, mas que continua muito presente. Então, assim, todo o nosso carinho. Agradecemos a toda essa equipe que fica aí nos bastidores, né? Évila, Marla, Rosângela, Franciele, Ítalo, Nayara, Emiliane e os novos integrantes, né? Nan, Sátila, Carol, Júlia, Caroline, que estão todos aí contribuindo para o sucesso desse projeto. Nós vamos deixar de realizar as lives, mas não vamos deixar de postar de vez em quando alguma coisa para vocês não esquecerem de nós, tá? Vamos repostar as lives, vamos ver ainda como será a dinâmica, mas vamos estar recordando a vocês que nós continuamos aqui e continuamos juntos e que continuamos necessitando do isolamento social e que se cuidem, tá? E aí eu vou fechar com a leitura de um texto que caiu para mim hoje de manhã e que eu achei assim que tem tudo a ver com esse momento. É um texto que está num livro chamado Porto de Esperança, de autoria de Samuel Bulamarque e Lindomar Coutinho, e que tem como título Raciocínios, que tem tudo a ver com os processos de autossuperação, né? E tem uma coisa que eu não disse na superação, que literalmente, se a gente for ler, a superação é uma super ação que a gente empreende para triunfar sobre algo, né? Então, assim, escolham a superação, a super ação que vocês vão ter para o próximo ano. Tinha uma frase, inclusive, de Lindomar sobre isso. Então, qual será a super ação de vocês, né? A minha super ação de estudar as emoções me levou a uma série de superações. Então, eu espero que vocês também consigam empreender superações na vida de vocês. E isso conduza vocês a essa autossuperação que nós tanto desejamos para sermos mais livres e mais felizes e mais leves, pessoas mais leves, mais alegres, mais de bem com a vida. O título do texto que eu falei que eu ia ler, e vou, é Raciocínios, é bem curtinho. Tem observado o quanto tem pensado nas coisas que lhe povoam a mente nos últimos tempos e nos últimos dias? Há quanto tempo não tem tido bons raciocínios? O que houve com sua capacidade criativa? Bem, talvez ela esteja adormecida, enfraquecida ou doente. Se adormecida, acorde-a. Se enfraquecida, alimente-a. Se doente, cure-a. Mas como? Pergunta você. Tenha disposição interior. Encontre motivos fortes o suficiente. Reconheça a sua capacidade de fazer e movimentar-se. Faça alguma coisa. Pelo amor de Deus, acredite em você. Você mais desperto, sua mente estará funcionando melhor, com melhores raciocínios e não faltarão boas ideias em condições de serem aproveitadas. Então, que as boas ideias levem vocês à vivência de boas emoções, emoções transcendentes, autotranscendentes, né? Emoções autotransformadoras e as emoções contemplativas. E na medida da necessidade, que vocês vivam as emoções autoafirmativas, na dose adequada e na frequência adequada. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada, Su, pela mediação. Foi muito leve, foi muito agradável. Um beijo muito carinhoso no seu coração e no coração de cada um de vocês que ficou com a gente até aqui. Muito obrigada, Anaí. Obrigada a todos mais uma vez. Um beijo forte. Se cuidem, usem máscara, fiquem em casa. E até 2021. Logo, logo estamos de volta, tá bom? Até mais.